Voltamos com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, o painel de negócios urbanos se configura como um instrumento inovador de direcionamento estratégico para a abertura de novos negócios, beneficiando especialmente os micro e pequenos empreendedores aqui em Fortaleza. A plataforma consiste em um painel visual com importantes indicadores sobre as atividades econômicas prospectadas e efetivadas aqui na capital cearense, disponíveis para consulta pública gratuita no canal Urbanismo e Meio Ambiente. Com apenas alguns cliques, é possível entrar no mundo das atividades econômicas de Fortaleza. Na tela, indicadores diversos apontam que tipo de negócio está sendo aberto, o segmento, os bairros em que vão funcionar, entre outros dados. O acesso ao painel de negócios urbanos é totalmente online e gratuito. Lançado em dezembro do ano passado, a ferramenta tem como principal objetivo dar um apoio estratégico para quem quer empreender em Fortaleza. Essa é uma ferramenta para tomada de decisão, onde o pequeno empreendedor ele tem acesso a informações para poder escolher, digamos, a atividade e até mesmo o local no município, né? Seja no bairro mais voltado para o norte ou para o sul da cidade. E também é interessante que ele consegue ver também os impactos voltados para a questão para a construção ou mesmo até para o funcionamento. É possível ter a área construída também por bairro. Então, são informações muito interessantes que conseguem ser interagidas e utilizar na tomada de decisão. No ano passado, por exemplo, quase 65 mil negócios foram prospectados. 15.518 alvarás foram emitidos, grande parte para o setor de comércio varejista. Nesse ano, até o momento, 17 mil foram prospectados e 4.778 tiveram alvarás, o que indica uma redução. O painel ele é 100% gratuito e ele fica situado no canal Urbanismo e Meio Ambiente, ou no portal da Prefeitura Municipal de Fortaleza. No menu horizontal, tem lá, painel de negócios urbanos. O painel contempla 8 abas. As 6 primeiras abas são abas voltadas para prospecção, efetivação de negócios e alvarás de construção. E as 2 últimas abas são as abas do panorama socioeconômico do município. E para falar mais sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Agda Muniz, que é secretária de Urbanismo e Meio Ambiente. Ô Agda, qual é a função desse painel que é ofertado através do site, do portal da Prefeitura? Bom, o painel de negócios urbanos, ele surgiu da necessidade da gente prestar um suporte ao pequeno empreendedor, ao grande empreendedor, a quem quer investir em Fortaleza, por exemplo. Quem está lá em Singapura e quer ter uma noção da atividade econômica na cidade, dos principais bairros, do perfil socioeconômico da cidade. Então, a ideia ele já surgiu no nosso portal, no nosso canal Urbanismo e Meio Ambiente. Esse painel, como a Alice muito bem falou, ele é um instrumento de tomada de decisão, né, por conta do empreendedor, ou seja, a gente oferece ao empreendedor primeiro ele prospectar o negócio dele na cidade. Então, ele quer saber vamos supor que ele tenha farmácias, né? Ele quer colocar a farmácia no bairro centro da cidade. Então, ele entra no canal e vai verificar qual é a porcentagem de farmácias ali no centro, né, da cidade. Então, aí ele pode ver também quais os bairros que não têm farmácia. A gente vê aqui planos de saúde, né, clínicas. Então, a gente vê bairros na cidade que não têm clínicas e que podem ter essas clínicas, há uma demanda para a implantação de clínicas. Então, a gente está falando de clínica e tudo porque foi algo que foi muito demandado nesse primeiro semestre de 2020 pelo próprio painel. Né? O próprio painel, ele oferece, a gente verifica ele praticamente diariamente e a cada 2 meses a gente emite boletins de determinadas atividades. Então, o último que a gente emitiu foi sobre saúde humana. Por conta da pandemia, a gente verificou realmente um aumento grande na atividade de saúde humana na cidade. E o painel, ele funciona dessa forma, como a Alice também falou, você entra no canal Urbanismo e Ambiente, a última abazinha lá do menu chama Painel de Negócios Urbanos. Ele até está fora do ar,
esse período por conta das eleições. A legislação eleitoral exige, né? A legislação eleitoral exige que a gente retire muita coisa do nosso canal, é uma pena, porque acho que perde o cidadão, mas enfim, nós temos que cumprir esse rito enquanto poder público, podendo a gente ser até multado ou processado por divulgar informações que se julga publicidade eleitoral. Isso vale até após as eleições, né? Exatamente, exatamente. Mas a gente está deixando tudo organizado para que após as eleições a gente já possa voltar com ele atualizado. Esse canal, o painel de negócios urbanos, ele é atualizado até o quinto dia útil do mês subsequente. E lá estão, por ano, a partir de 2016, porque hoje todas as licenças, a gente aqui já esteve falando do Fortaleza Online. Isso. O painel de negócios urbanos, ele é oriunda do Fortaleza Online, porque a partir do Fortaleza Online, nós conseguimos ter todos os dados de negócios prospectados na cidade. Então, a gente sabe quanto de comércio varejista foi prospectado e aquilo que foi efetivado. O que é aquilo que foi efetivado? É aquilo que tem um alvará de funcionamento, ou seja, a pessoa prospectou, ou seja, será que naquele endereço eu posso colocar uma padaria, um salão de beleza? Aí a prefeitura disse que ok, tá lá, é a primeira página do painel de negócios urbanos. Lá na quinta página, mais ou menos, na quinta aba, aí ele vai mostrar se aquele salão de beleza ou aquela padaria virou um alvará de funcionamento. Então, por isso que ela mostra que em 2019 foram prospectados quase 65 mil negócios e foram efetivados pouco mais de 15 mil. Prospectar, no caso aí, é exatamente você fazer ali uma análise, uma avaliação ali, se aquele ramo de negócio cabe para aquele bairro, por exemplo, né? Por exemplo, eu quero colocar o salão de beleza no centro. Então, eu fiz uma consulta à prefeitura, essa consulta ela é online, ela é imediata, ela é gratuita e ficou registrada no nosso banco de dados. Mas talvez eu achei que o aluguel ali era muito caro. Ou talvez a distância para o meu público-alvo, né, para o meu cliente também não era a ideal. Ou eu não tive dinheiro para, por exemplo, 2020, com a pandemia, você vê que os números caíram bastante. E foi justamente isso. Então, assim, pode ser que ele fez a consulta em 2019, prospectou, 2020 houve a pandemia, salão de beleza não funcionava, né? E aí ele disse, não vou investir agora. Então parou ali. Mas vamos supor que uma padaria prospectou em 2019, como ela era uma atividade, né, essencial, ficou aberto o comércio, né, os mini mercados, e aí ele efetivou o que foi? Eles não. Está dentro do meu, eu posso implantar o meu negócio, eu vou estar dentro do meu raio de demanda das pessoas, dos meus clientes e eu vou solicitar então o meu alvará de funcionamento. Né? Meu negócio é viável, então eu vou solicitar meu alvará, vou abrir o meu negócio, solicitar o alvará de funcionamento. E ali é quando a gente considera que o negócio foi efetivado no município de Fortaleza. Existe também o painel de negócios urbanos para a construção civil. Saber, por exemplo, todo mundo acha que o maior potencial de construção, o maior número de alvarás expedidos de construção está no Meireles. Não está. Quando a gente mede número de metros quadrados de área construída, aí sim, está no Meireles e Aldeota. Mas o maior número de alvarás emitidos é no Mudubim. Porque ali tem muita Minha Casa Minha Vida, tem muita casa geminada. Então, assim, a maior quantidade de alvarás emitidos é no Mudubim. A quantidade de área por metro quadrado construída, o maior realmente é nos bairros de Aldeota e Meireles, e aí segue o Cocó. Então, o município é importante para a tomada de decisão do empreendedor, saber, por exemplo, a gente sabe, a partir de 2016, né, como eu falei, por conta do advento do Fortaleza Online, mas a gente sabe quantos negócios foram prospectados no centro, quantos foram efetivados. A gente sabe que os 3 bairros com a maior atividade comercial no município de Fortaleza é Centro, Aldeota e Meireles. A gente sabe que, por exemplo, as ruas com mais negócios, que as pessoas querem colocar negócios nessas ruas, é Santos Dumont, Bezerra de Menezes, Washington Soares e Dom Luiz. Essas são as 4 principais vias onde as pessoas querem colocar negócios, né? Mas a gente sabe também que o lugar onde mais foi colocado negócios, acho que nesse primeiro semestre de 2020,
no que se refere a comércio, foi ali no Shopping Rio Mar, Papicu. Então, a gente tem a noção de como a cidade está evoluindo em termos econômicos e quando a cidade evolui em termos econômicos, a gente tem, e aí essa ferramenta serve também para o poder público, para fortalecer ou fomentar novas políticas públicas. Se eu sei que as pessoas estão querendo ir para aquela rua, querendo colocar negócio ali, já as pessoas vão querer morar ali. Então, já as pessoas vão demandar serviços públicos. E para isso, a gente precisa implantar incentivos, regulamentações e projetos, investimentos públicos para onde as pessoas querem ir, para onde os negócios demandam. E essas informações, né, Agnes, são muito importantes para quem está investindo e exatamente para se buscar uma viabilidade econômica, uma sustentabilidade para aquele negócio que ele está tentando implantar, não é? Sim, muitas pessoas às vezes até dizem assim, vocês estão concorrendo com as consultorias de estudo de mercado. Não, a gente está oferecendo a quem não pode pagar uma consultoria uma pequena amostra do que seria um estudo de mercado, justamente para ela saber se naquele bairro onde ela quer implantar o negócio dela, se é viável, se não é. Já é o início de um estudo para você verificar se o seu negócio ou a sua obra é possível de ser efetivada naquele espaço. E aí é importante a gente salientar, Rogério, que essa ferramenta, a gente se inspirou muito no Observatório da Indústria, da FIEC. A FIEC hoje, no Observatório da Indústria, ela tem um portal, né, com vários, a gente chama de painel, porque, na verdade, o nome que se trata é dashboard, né, o nome na atividade econômica e tudo, mas para o nosso cidadão, a gente quis chegar mais perto, então é só painel. Mas a FIEC desenvolveu, relacionada à indústria, no estado do Ceará, esses painéis, né, com as tipologias de indústria, o número de indústria, o número de empregados, empregos, funcionários, empregos, e a gente se inspirou, inclusive a página esteticamente é bem semelhante, porque nós usamos a mesma ferramenta, que é uma ferramenta de dados, né, que é o Power BI, que também é utilizado pela FIEC, mas nos inspiramos nela para dar ao cidadão fortalezense, ao pequeno empreendedor, ao pequeno empreendedor individual e também a quem quiser investir na cidade, essa potencialidade que é ofertar um instrumento que sirva de tomada de decisão para negócios na cidade. Ô Agnes, já dá para se ter aí uma ideia em relação a quais são as atividades econômicas que mais cresceram nos últimos anos? E levando em conta também o que a gente já está vivendo esse ano com a queda realmente da economia provocada aí por conta da pandemia do novo coronavírus? Dá sim, Rogério. A gente é comércio varejista e prestação de serviço, mas comércio varejista muito forte. Né? Acho que nós temos aí uma herança aí histórica aí do mascate. Né? A nossa cidade ela começou com a relação comercial, né? E nós continuamos com essa atividade. Realmente o comércio é o grande motor da nossa cidade, comércio varejista. E aí nós temos aí comércio varejista de vestuário, ele realmente é muito importante na nossa cidade, né? A confecção, a confecção a gente está falando um pouco de indústria, mas o comércio, a loja de roupas, né? Realmente algo muito, restaurantes. Aí também temos aí como serviço de alimentação e lazer, né? O restaurante é também algo que chama muita atenção, né? A gente com relação ao tipo de atividade econômica. E também a gente chamou a atenção também nesses últimos estudos, e é muito interessante quando a gente cruza os dados e faz toda essa análise. As clínicas, e principalmente as clínicas odontológicas. Então, também tem são segmentos que chamam a nossa atenção na cidade de Fortaleza. Comércio varejista, e aí, pensando aqui o comércio varejista ligado à roupa, né, ao vestuário, os restaurantes e as clínicas odontológicas. Elas são os carros-chefes aí E na época da pandemia, nós sentimos realmente assim, uma mudança interessante por conta da saúde humana, tudo clínicas,
clínica de vacina, toda a área voltada à saúde, muita gente alterou a sua razão, a sua atividade em relação à questão da pandemia. Tinha clínicas que, por exemplo, clínicas odontológicas que queriam vender o teste do Covid, então eles fizeram essas alterações e tudo isso a gente consegue ter por meio dos dados do painel, né? E aí foi importante a gente também, na pandemia, observar que a curva de crescimento, né, de crescimento da Covid aqui em Fortaleza, ela é inversamente proporcional à curva dos negócios. Dos investimentos. E que isso não é uma característica só de Fortaleza, é importante lembrar que isso o Brasil inteiro sofreu, o mundo inteiro, né? Os países, as cidades que viviam do turismo viram a sua fonte de rendas, né, de economia e a sua vantagem competitiva perante as demais cidades realmente se acabar, né? A gente está tendo esse período de retomada e é impressionante e muito interessante, que aí é uma boa notícia, né? Essa curva, como a curva da Covid também ela já está em queda, a curva de novos investimentos e de melhora na nossa economia, e aí a nossa base de dados é o licenciamento, né? O licenciamento em Fortaleza, ela vem aumentando muito. Nós já chegamos, acho que acredito, ao patamar de janeiro, que foi um período onde a gente comparou o semestre, né? E aí, quando a gente compara de março a julho, a agosto, realmente ela é inversamente proporcional à curva da Covid, mas estamos melhorando bastante. A gente tem um dado que saiu hoje, inclusive do CAGED, já mostrando aqui no Ceará uma recuperação em relação a número de empregos já dentro desse processo de retomada econômica, né? É fundamental que, a partir do momento em que as atividades foram retomadas, essa questão dos investimentos, porque muita gente teve, acredito, estava ali, fez uma prospecção de um negócio aqui para Fortaleza, para o centro, para a Aldeota, e teve que tirar ali o pé do acelerador até que a questão da pandemia, pelo menos, reduzisse a questão dos números, né, Agda? Exatamente. A gente verificou, como eu te falei, né, essa questão da queda, mas já está em ascensão. É importante você falar dos dados do CAGED. A gente, na última aba do painel de negócios urbanos, aliás, nas duas últimas abas, a gente traz dados de perfil socioeconômico da cidade. Então, por exemplo, a gente sabe que o comércio varejista emprega a maior parte das pessoas, cerca de 70% dos empregos formais estão no comércio. Isso aqui separado um pouco da construção civil, porque a construção civil é indústria, né? Então é outro segmento, que também emprega muito, mas que de 2016, 2017 para cá já vinha com a questão da crise, embora a gente já saiba que também é outro setor que está muito otimista aí para 2021 e a gente acredita que realmente haverá, esse otimismo irá se concretizar. Pois é, eu estava dando uma olhadinha aqui em relação aqui aos dados desse último relatório do CAGED que apontou aí que no mês de julho foram gerados aí 5.727 empregos aqui no Ceará e, no caso, os setores com maior crescimento aqui foram exatamente construção civil, indústria, comércio e agropecuária. Exatamente. O comércio ele responde por 70% desse pessoal e a gente tem média também a escolaridade. Então, ensino a maior parte isso aqui são dados que a gente está lembrando do painel, a maior parte das pessoas com ensino médio trabalham no comércio. Serviço público, na administração pública, a maior parte das pessoas graduadas são graduadas, tem mestrado, doutorado. Então, a gente consegue ver o perfil do cidadão fortalezense e relacionar com as atividades econômicas da cidade, o que é muito importante também para o município, para que a gente possa propor políticas públicas adequadas para essa pessoa, para esse cidadão e para aquela atividade econômica. E quem está de fora, verificar que determinada atividade ou uma tomada de decisão, ele vai poder contar com pessoas com determinada formação, determinada idade, né? A renda também. Então, você consegue, através do perfil socioeconômico, passar
um pouco do que é a cidade de Fortaleza para quem também não está aqui e não vivencia o nosso cotidiano, né? Ok, Agda, eu vou pedir aqui um intervalo rápido. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Notícias de Fortaleza conversando mais sobre o painel de negócios urbanos que traz realmente essas informações econômicas de investimento aqui na capital cearense. Eu volto já já. Voltamos com Notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, o painel de negócios urbanos auxilia também no direcionamento de tomadas de decisão do setor público, com base no monitoramento e na avaliação da dinâmica urbanística e econômica da cidade, contribuindo para a elaboração de políticas que estimulem a geração de emprego e renda em Fortaleza, bem como a revisão da legislação urbana. A gente volta a conversar com a Agda Muniz, que é secretária de Urbanismo e Meio Ambiente. Agda, esse painel de negócios urbanos, como você falou no bloco anterior, não só tem esse objetivo de situar a pessoa que quer investir num novo negócio na cidade, mas também o papel que o poder público pode desempenhar para favorecer melhor, vamos dizer assim, esses investimentos, ou seja, a definição de políticas públicas através do painel fica muito mais fácil para o gestor direcionar essas políticas e incentivar ainda mais o crescimento econômico da cidade, né? É verdade. Um caso agora que me vem à cabeça é, por exemplo, academias de ginástica. Academias de ginástica, a gente verificou que muitas academias tentavam se instalar no centro da cidade, porque o centro da cidade é um lugar que emprega muito. Então, eu saio de manhã de casa, vou para o meu trabalho, trabalho no centro, numa loja, numa sapataria e tudo, estou lá no meu trabalho, para eu voltar a pegar um ônibus, voltar para casa, dependendo da distância que eu moro, vai demorar mais, né? E aí, nesse período, o que eu podia fazer? Eu podia sair do meu trabalho, se lá no centro tivesse uma academia de ginástica, ou universidades, ou cursos, eu estaria movimentando o centro à noite, que é uma política importante, a história do centro estar vivo de dia e de noite, ele é vivo durante o dia e se busca atividades para que ele consiga ter essa vitalidade noturna, até por questões de segurança pública, né? Então, mais gente na rua, mais segurança. E aí a gente verificou que a legislação não permitia essa questão de faculdade, de academias, né? Academia de ginástica, a parte também de escolas, de universidades, ela também havia uma certa restrição. E aí as academias, nós já conseguimos fazer essa alteração, né? Na questão de você possibilitar que as pessoas saiam do seu trabalho, vá fazer uma atividade física ou vá fazer um curso. E aí a gente, junto com essa questão, produzir também moradia, né? Então a gente acaba, se eu sair do meu trabalho, fui para um curso, ou fui para uma academia, minha próxima vontade é morar no centro. Então você vai ocupando o centro dessa forma paulatina, mas de uma forma responsável e a partir de dados, né? Então, a gente identifica as necessidades que, através do painel, de alterar uma legislação urbanística, né? De fazer um projeto, um programa também para impulsionar a vida das pessoas. A gente percebe também no painel, quando a gente coloca o mapa das atividades, se a gente colocar todas as atividades prospectadas na cidade, e aí também serve para academia, né? Para as pessoas, a academia, agora como eu estou falando, é da universidade, os pesquisadores, serve para pesquisa. Quando a gente verifica no painel e coloca todas as atividades prospectadas na cidade ou as efetivadas, você verifica que são em bairros que eram os antigos distritos da cidade. Fortaleza hoje não tem, mas os mais antigos vão lembrar que Fortaleza tinha um distrito de Antônio Bezerra, Modubim, Messejana, Mucuripe, né, o centro. Então, a gente tinha esses distritos, Parangaba. Então, a gente tinha esses distritos e hoje os negócios, historicamente, eles continuam crescendo nessas centralidades. Então, isso é importante para o poder público entender a evolução dos negócios na nossa história, né, na história da cidade de Fortaleza, e também propor políticas públicas novas para que essas centralidades elas possam estar mais desenvolvidas. Por exemplo, Messejana
Messejana, a gente verifica um potencial de comércio muito grande no entorno ali, no centro, né? naquelas centralidades, em torno da igreja, né? Da feira, você tem aquela vitalidade. Então, assim, quando a gente percebe que o negócio, a lei, a legislação não deixa aquele negócio prospectado, porque a prospecção serve também, eu prospecto ali para saber se eu posso ter um alvará de funcionamento naquela rua, naquele bairro. Então, se eu não posso, e a gente verifica que muitos negócios daquela atividade tentaram se instalar ali, como poder público, a gente tem a possibilidade de realizar estudos e de alterar a legislação. Se o estudo não for, se o estudo resultar no impacto que não seja negativo para aquela área, a gente muda a legislação e aquela atividade antes proibida passa a ser permitida naquela rua, naquele bairro. Então, isso é muito importante para que a gente possa, na prática, sentir o que o cidadão presencia no dia a dia dele da cidade. E, Agda, outra coisa importante é o fato de que, a partir do momento que você identifica, por exemplo, os bairros onde há maior prospecção de negócios efetivados, você citou no bloco anterior aí, no caso Centro, Aldeota, Meireles, é uma forma também de você identificar que outros bairros essa política pode ser de incentivo, pode ser desencadeada para o surgimento, até porque a gente sabe que na periferia está a maior quantidade de pessoas morando e que precisa realmente, de forma efetiva, que novos negócios sejam abertos nesses bairros para garantir, inclusive, geração de emprego, né, nesses bairros mais populosos, né? Exatamente. A gente até faz alguns testes, por exemplo, a gente vê eu estava falando de clínica no início, a gente vê aquelas clínicas baixo custo, né? Que a pessoa paga um pequeno valor, mas tem os exames, tem aquelas clínicas médicas de baixo custo. Você consegue ver quais são os bairros que tem, quais são os bairros que não têm essas clínicas. Então, se você quiser, enquanto poder público, né? Melhorar a rede de saúde do município, né? Ampliar, no sentido de que eu tenho posto, eu tenho a UPA, mas eu também quero dar uma outra opção para o cidadão, né? De fazer um exame mais rápido, ou até mesmo a opção dele. Eu não quero ir no posto, quero ir na clínica, porque talvez o médico que ele goste esteja naquela clínica. Então, a gente tem essa opção e com isso, se ela não for permitida naquele bairro, naquela área, a gente tem condição de fazer essa alteração de legislação, né? E aí é importante lembrar, qualquer alteração de legislação passa pela Câmara Municipal. Então, a gente tem realmente essa necessidade e essa relação também com a Câmara Municipal, de que quando a política pública não está sendo bem efetivada por conta de uma questão de legislação, de um regulamento, nós sentamos com os vereadores, nós conversamos e aí propomos as alterações de legislação e eles conduzem lá pelo legislativo, né? Importante lembrar que o painel de negócios urbanos, ele só está funcionando porque há um licenciamento online na SEUMA, né? Na Prefeitura de Fortaleza, na verdade, pelo Fortaleza Online. E há também legislações atualizadas que foram feitas ao longo desses anos, né, pela Câmara de Vereadores e solicitadas pelo Executivo. Ok, Agda, eu vou pedir um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando mais sobre o painel de negócios urbanos que funciona aqui em Fortaleza e que traça aí realmente diretrizes em relação aos investimentos na área da economia aqui na cidade. Volto já já. Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, o painel de negócios urbanos é atualizado mensalmente com base nos dados da plataforma Fortaleza Online. No primeiro semestre de 2020, foram prospectados mais de 17 mil novos negócios, sendo as áreas de comércio varejista e alimentação as atividades econômicas mais prospectadas.
Os bairros mais prospectados nesse período foram a Aldeota e o centro da cidade. A gente volta a conversar aqui com a Agda Muniz, que é secretária de Urbanismo e Meio Ambiente. Como a gente tinha falado num bloco anterior, Agda, no caso, a Aldeota e o centro aí foram os bairros com maior número de prospecção. A partir desses dados, que são atualizados mensalmente, já dá para se verificar também que ações em outros bairros também começam a aparecer no sentido de novas áreas da cidade contempladas também com esses negócios? O painel, Rogério, ele existe desde 2019, tá? Dezembro de 2019, quando a gente lançou. A gente identifica, até porque historicamente o centro é o bairro que, o centro, se eu não me engano, ele tem 40 quilômetros de comércio, né, de lojas. Então, assim, o centro da cidade, ele é realmente ainda um bairro muito forte. E a gente sente também que, assim, ele mudou um pouco do perfil do empreendedor e mudou muito mais o perfil do consumidor do centro, né? Mas isso se estendeu justamente, aí é importante a gente falar um pouco de história, porque a gente tinha o centro, e isso se estendeu a leste, Aldeota e Meireles. Então, justamente, você tem centro, Aldeota e Meireles como sendo os 3 bairros com maior prospecção na cidade, mas você já sente esse caminhar a leste. E aí a gente falando de outros bairros, né? Porque a gente se incomoda muito quando a gente vê essa concentração de negócios, de empregos, tudo ali naquela área. Numa região numa específica, única região. Eu sinto que você está incomodado, eu me incomodo e eu sinto que também quando as pessoas olham, há esse incômodo. Por que não no restante da cidade? Porque há um medo, Agda, desculpe te interromper, há um medo de que, principalmente de quem vai investir, de colocar, por exemplo, qualquer tipo de negócio num local onde já há uma concentração ali daquela determinada atividade econômica e o negócio dele não dá certo. Por isso ele pensa logo, por que eu, ao invés de colocar ali no centro, eu não vou colocar num bairro como Messejana, por exemplo, no Antônio Bezerra, eu posso ter muito mais sucesso, vamos dizer, se eu colocar esse tipo de negócio lá? Aí a gente tem algumas outras variáveis, mas eu quero dizer para você e para o nosso telespectador que esses bairros como Parangaba, Messejana, Maraponga, Papicu, Modubim, eles têm uma tendência também maior de comércio. Não é tão grande quanto o centro, não é tão expressivo, né? Nem quanto o centro, nem quanto a Aldeota, mas eles têm sim. Quando a gente vê o mapa do painel, você vê que alguns bairros no restante da cidade se destacam. Mas também quero colocar para o cidadão fortalezense, acho que não sei se a gente aqui chegou a falar das EDUs nos outros programas, mas pensando em desenvolver esses outros bairros, até mesmo um pouco antes do painel de negócios urbanos, mas a gente já sente, através do painel, essa melhoria. Nós através da Lei de Uso e Ocupação do Solo, nós identificamos 23 áreas na cidade de Fortaleza, que são as chamadas Zonas Especiais de Dinamização Urbanística e Socioeconômica. O nome é gigante, está no Plano Diretor de 2009, mas enfim, a gente chama de ZEDUs. Essas áreas na cidade são áreas em que a gente encontrou vocações, por exemplo, Rodolfo Teófilo. A gente tem uma gama de hospitais, hospital universitário, ICC, a maternidade escola. O que precisa ali para desenvolver mais, para não ter só hospital, para as pessoas quererem morarem ali? Por exemplo, pessoas que vêm do interior para fazer um tratamento, às vezes ficam numa van, ou não tem, às vezes ficam na casa de um parente, às vezes não tem um parente. E a gente, nessas EDUs, o que precisa para alavancar, para complementar essa atividade de saúde ali naquele polo? Precisa de residência, precisa de pousadas, pequenos hotéis, pousadas, e precisa mais de restaurantes, exatamente, serviços de alimentação e lazer que a gente chama. Então, a gente melhorou e flexibilizou mais os potenciais para a saúde, para a hospedagem, para os serviços de alimentação e lazer,
né? E para residenciais, pequenos shoppings, ou seja, dotar de uma infraestrutura adequada para receber a atividade dos hospitais. Então, a gente ali tem umas EDUs, as EDUs Porangabuçu. Varjota tinha lá o polo gastronômico da cidade. Criou-se o polo gastronômico, mas não se teve a consciência de dizer assim, vamos melhorar a legislação para os restaurantes irem para cá. Então, tinha muito restaurante que foi e não pôde se formalizar porque a lei não permitia. Então, nós criamos as EDUs, Varjota, com foco em quê? Gastronomia, né, a atividade de serviço de alimentação e lazer, mas também hospedagem, residência, porque você não pode ter só o restaurante, a pessoa vai e volta e aquela rua fica vazia. Não, precisa ter mais residência, precisa ter a parte da hospedagem, precisa ter as atividades de apoio. E nós criamos 23 áreas na cidade nesse sentido. As EDUs, Edson Queiroz, que é umas EDUs também que trata de polo gastronômico. As EDUs Anel Viário, a BR-116, a Perimetral. A gente estava falando lá em cima do mapa da cidade, agora eu desci. Estamos falando de eixo de BR, estamos falando de Anel Viário, estamos falando de Perimetral, toda a Perimetral, porque a gente sabe que tem negócios ali e que a gente tentou, com essas EDUs, criar a gente chama de explosão de oportunidades. A gente potencializa a vinda de novos negócios para essas áreas, porque nós temos uma legislação menos restritiva nessas áreas. A gente dá incentivos fiscais de IPTU, ISS e ITBI para novos negócios ou para ampliação de negócios. E o horário de funcionamento e comércio dos serviços de serviço nessa área chega 24 horas. Então, assim, hoje a gente tem a gente acompanha também por conta dos dados do Fortaleza Online. Inclusive, a gente já tem aí tentado ver se a gente coloca essa aba de EDUs no painel também, porque é importante. A gente tem que as EDUs ocupam 12% do nosso território, da cidade. Mas 25% dos novos negócios se realizam lá. Então, a gente consegue ter essa aproximação e a gente consegue propor novas políticas e já temos colhido esses resultados, né, com relação à questão de você olhar dados, né, e modificar legislações, modificar projetos e processos para melhorar a vida das pessoas. Para a gente finalizar, Agda, é importante que para se observar essa questão do crescimento econômico da cidade, é necessário que o painel tenha essa regularização bem regular, ou seja feito mensalmente, porque né? O crescimento é muito dinâmico, né, da economia, né? Exatamente. A gente verifica esses dados a cada 15 dias, tá? Todos os dados, mas o painel, ele é atualizado até o 5º dia útil do mês subsequente, ou seja, os dados de agosto eu vou ter no painel até o 5º dia útil de setembro. Então, ele tem que ser atualizado para quem está de fora, verificar as possibilidades de negócio, para quem está aqui dentro também verificar as potencialidades de negócio e a gente verificar o que a gente precisa fazer para melhorar a vida do cidadão fortalezense. Vale mais uma vez ressaltar, né, como a Agda já falou aqui em blocos anteriores, que por enquanto, devido à legislação eleitoral, né, vamos ter aí o período da campanha eleitoral, por enquanto esse painel não está no ar, né, teve que ser retirado, mas deverá voltar aí depois do mês de novembro, né, Agda? A gente ainda está aí conversando com a Justiça Eleitoral, os nossos advogados, né, os nossos assessores jurídicos da própria SEUMA, para saber se realmente foi necessário retirar, né? Pode ser que aí a gente tenha um consenso que ele retorne, porque ele realmente é um instrumento muito importante, útil, né? Para quem vai investir e para a gente da nossa cidade, a gente como cidadão também. Agda, mais uma vez, obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios aqui da TV Terra do Sol, aí, esclarecendo aí, a gente mostrando aí para as pessoas a importância desse painel de negócios urbanos aí que traz essas informações econômicas para quem deseja investir aqui na cidade. Eu te agradeço, Rogério, mais uma vez, e agradeço também ao cidadão fortalezense que nos assistiu. O Notícias de Fortaleza de hoje fica por aqui. Você confere mais notícias no portal da Prefeitura de Fortaleza. É só acessar fortaleza.ce.gov.br. Você também pode acessar as nossas redes sociais no Instagram e Facebook,
@TV Terra do Sol. Até o nosso próximo encontro.